Olá, tudo bem com você? Eu sou a Marcele Lopes, eu sou psicóloga no Terapize e sou especialista na abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Eu estou aqui hoje mais uma vez para trazer esse quadro onde eu vou relacionar saúde mental com filmes e séries famosos. E hoje eu estou aqui para falar da série WandaVision. Vamos lá? Bom, antes de tudo eu preciso falar que se você ainda não assistiu, eu vou dar alguns spoilers aqui nesse vídeo. Então eu recomendo que você assista a série primeiro e depois venha aqui pra gente refletir. Então a série, o conceito que eu vou trazer é sobre perda e luto. Então, pra gente entender, a WandaVision traz a história da Wanda. A Wanda, ela tem algumas perdas significativas ali na sua vida, né? Os seus pais, o Visão, que é o seu companheiro, né? Ela perde também o seu irmão gêmeo, Pietro. E diante de todas essas perdas, ela projeta um mundo ideal para ela, né? Um mundo fantasioso, tá? Nesse mundo que a Wanda cria, ela ressuscita o Visão e inclusive tem filhos com ele, ou seja, ela cria um mundo onde ela está feliz, aquele comercial de margarina. Inclusive no início, né, das séries, nos primeiros episódios, a série tem um teor assim bem leve, em formato de sitcom, né? Que na verdade, quando no decorrer da série você vai entender que isso representa uma válvula de escape para ela. Então não haviam problemáticas, não havia um conflito, ela estava ali totalmente imersa nesse mundo de fantasia que ela criou. Bom, e no decorrer da série, a gente vai percebendo que ela vai começando a ser confrontada pelas outras pessoas e de certa forma, mesmo não querendo, ela vai entrando em contato com essa realidade, né? Porque o mundo que ela criou não afeta somente a si mesma, mas também a outras pessoas. E aí tem no 8º episódio, que eu acho que é uma cena muito bacana, e aí eu vou ler pra vocês, né? Ela tem um flashback onde ela desabafa, né, com o Visão sobre a perda do irmão. E aí ela fala pra ele, é como se fosse uma onda passando por mim, sem parar, e me derruba. Quando eu tento me levantar, essa onda passa por mim de novo e ela vai me afogar. Então ela tem esse desabafo ali com ele, né? E a gente pode comparar ali ao sentimento realmente de luta. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês e fazer uma relação, né? Sobre cada estágio do luto com o seriado, tá? Então ela diz isso pro Visão e o Visão responde assim pra ela: o que é o luto senão o amor que perdura? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo de luto, as fases do luto e relacionar com a série. Vamos lá. É importante frisar que existem algumas teorias, né, que dizem que o luto ele é dividido, né, em 5 estágios, mas não necessariamente todas as pessoas que vivenciam o luto vão passar necessariamente por esses estágios, por essa ordem. Pode ser uma ordem aleatória. É importante frisar que cada pessoa reage de um jeito, cada ser humano é único e individual. É importante também a gente lembrar que o luto não se refere apenas à perda de alguém, ou seja, não está relacionado necessariamente à morte, mas à perda de alguma coisa, algum emprego, uma pessoa importante na sua vida, uma separação, um divórcio, alguma mudança, é uma ruptura, né? Então é uma perda. Então, por exemplo, quando uma mãe ela tem um bebê, quando nasce um filho, a gente também vive um processo de luto da pessoa que a gente foi antes de ser mãe e a que a gente se tornou agora. Então isso é importante frisar, tá? Mas vamos lá. A primeira fase do luto é a negação. É uma ruptura tão grande, uma mudança tão grande, que é como se de fato a gente não conseguisse enxergar aquela nova realidade. Então, no caso da Wanda, todas essas perdas significativas ali para ela fizeram ela entrar nesse processo de negação e, no caso, como ela tem poderes mágicos, ela fez o que? Ela criou esse mundo fictício para ela não ter que lidar com a dor dela, né? Então, no caso, né, nós, meros mortais, a gente não tem esse poder, mas eu acredito que se a gente tivesse, com certeza seria uma possibilidade de a gente fugir daquilo. Então a gente entra naquele estado realmente de não querer enxergar, não querer entrar em contato com aquele sofrimento. Então por isso que no início, como eu disse, nos primeiros episódios, a série ela tem um teor ali bem leve, porque ela tá nesse processo de negação.
O segundo estágio do luto é a raiva. Então, nesse processo, a gente vê que algumas pessoas, né, alguns personagens vão querer confrontar a Wanda, mostrando para ela a realidade, mas ela não tá pronta para escutar, ela não quer entrar em contato com aquilo, ela não tá preparada para aquilo. Então, como que ela vai reagir? Ela vai reagir de forma agressiva, né, afastando aquelas pessoas, né? Então, geralmente, a pessoa ela para de engolir, né, aquele sentimento e começa a colocar para fora, né, essa tristeza, só que essa tristeza ela vem em forma de raiva, e qualquer pessoa que confronte essa pessoa, né, que queira fazer ela enxergar a verdade, enxergar a realidade, ela vai reagir explodindo. Então, isso se define o estágio da raiva. O terceiro estágio é o da barganha, onde a pessoa começa a se questionar, né? E ela começa literalmente a barganhar, a querer fazer uma negociação. Ou seja, ainda não aceitando a realidade, ainda não aceitando aquela perda, mas ainda com raiva, mas pensando no e se. Então é quando literalmente a pessoa resolve fazer acordos ali com a vida para que de uma certa forma ela tenha o que foi tirado. Então no caso da Wanda, tem uma cena onde ela sai desse mundo e vai confrontar os agentes, tentando fazer ali um acordo, pedindo para que eles deixem ela em paz, deixem ela viver ali no mundinho dela e que ninguém se feriria. Bom, o quarto estágio é, de fato, a depressão, que é quando a pessoa realmente entende que ela não tem mais aquela pessoa, que aquilo realmente foi tirado dela, que ela consegue enxergar, né, essa realidade. E aí aquilo cai como uma bomba, né? A pessoa ela se sente ali totalmente sem chão, sem rumo, que foi o que aconteceu com a Wanda. A gente vê mais para os últimos episódios ela nesse estado realmente, onde ela não consegue ter esperança, ela não consegue, como se a pessoa não conseguisse realmente lidar com aquilo. É uma fase realmente de depressão. E a última fase é a fase de aceitação. Então, na fase de aceitação, a pessoa ela consegue libertar corpo e mente para experienciar, para entender e compreender, para aceitar aquilo que aconteceu. Então, como eu disse no início, essas fases, elas podem aparecer não necessariamente nessa ordem, elas podem aparecer em ordem alternadas. Então, eu posso estar num processo de negação, eu posso entrar em depressão e aí eu tenho raiva e eu aceito, aí eu entro em depressão de novo, eu tenho mais raiva, eu tento barganhar, eu tento fazer acordos. Então, cada pessoa ela vai reagir de uma forma ao luto, tá? E, mais uma vez, sempre frisando, se você está passando por algum período de luto na sua vida ou alguma pessoa que você conhece, é importante que a gente fale, que a gente expresse sobre esses sentimentos, né? Porque o falar ajuda nesse processo, né? De entender, de compreender o que nos aconteceu, de enxergar sob novas perspectivas, de dar nome, né? De dar voz a esse sentimento de raiva, a tristeza, a frustração, enfim, tantos sentimentos que muitas vezes a gente realmente, a tendência é que a gente negue, porque a gente não quer viver coisas desconfortáveis, a gente não quer falar muitas vezes sobre o que é desconfortável pra gente. E o processo de terapia nos auxilia nisso, né? A trilhar, né, esse caminho para que a gente consiga elaborar esse luto. E no caso da Wanda, como eu disse no início do vídeo, ela teve várias perdas ao longo da vida dela, então vários lutos não elaborados, em algum momento aquilo explodiu. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir aqui o canal, comentar, curtir, compartilhar com os amigos e qualquer comentário, qualquer dica que vocês tenham, né, de algum filme ou de alguma série, é só estar deixando aqui embaixo. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.